Amém, pessoal. Nós vamos começar direto com a palavra hoje. E eu quero convidar vocês, igreja, a abrir no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 9 ao 20. Quero estar compartilhando uma palavra com vocês que o Senhor tem colocado no meu coração. E foi algo que o Senhor começou no meu coração no momento que nós estávamos naquela sala de oração, conduzindo um dos turnos, nosso primeiro turno. Quem aqui está sendo abençoado pelos nossos turnos de oração? Gente, é tremendo o que Deus fala, o que Deus faz naquele lugar. Como Deus aquece o nosso coração, renova as nossas forças. E Deus tem sido muito fiel assim conosco. Quem tem vindo tem visto em cada turno, em todos os turnos que se iniciaram, cada mover, um mover diferente, um mover novo de Deus. E tem sido muito bênção, muito abençoador. E eu quero convidar vocês também que participem dos nossos turnos de oração, porque tem sido muito abençoadores para nós como igreja. E essa palavra nasceu de algo que Deus começou a ministrar no meu coração. E eu vou ser bem sincero com vocês, igreja. Essa é uma palavra que Deus tem trabalhado no meu coração. Não é algo que simplesmente a gente nasce sabendo ou nasce pronto. Mas é algo que Deus tem trabalhado continuamente. E eu senti muito forte de Deus. O Espírito Santo falou muito comigo para compartilhar isso com vocês. E o título dessa mensagem tem um título meio sugestivo, meio ilustrativo. E quer dizer o seguinte. O título dessa palavra, para quem está anotando, é a âncora e a corda. Vamos ler a palavra de Deus? Hebreus capítulo 6, versículo 9 ao 20. Diz assim: Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza, grave essas palavras, plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo o seguinte: esteja certo que eu abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda uma discussão. E querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. E nós temos esta esperança como a âncora da alma. Grave essas palavras também. A âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse versículo, esse texto, na verdade, ele fala, ele traz uma palavra aqui que é muito conhecida, muitas pessoas gostam muito dessa ilustração que o autor de Hebreus faz, com relação à âncora da alma. E ele compara a esperança como âncora da alma. Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo, porque nós vamos falar de duas ilustrações aqui. Nós vamos falar da âncora e da corda. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavra. Quando o autor de Hebreus ele fala, tenham essa esperança como a âncora da alma, ele está falando assim, essa esperança. Esperança no quê? Esperança no quê, queridos? Esperança em Deus. Aqui ele estava falando a esperança da promessa de Abraão. Abraão tinha uma esperança. E a esperança dele era em uma promessa. A palavra esperança no grego, elpis, ela quer dizer confiança numa promessa. Confiança numa promessa. Então, quando você espera por algo, você confia na promessa daquilo que vai acontecer. E é muito importante nós diferenciarmos isso. Porque na palavra de Deus,
ela traz uma diferença bem clara para a gente entre fé e esperança, que são duas coisas muito distintas. Fé é algo que nós nos apropriamos para o agora, para o aqui. A fé é você agir como quem tem esperança, como quem tem convicção, como quem tem plena certeza, e você age para o agora. Mas a esperança fala de algo no futuro. A esperança fala de algo que nós esperamos, que nós ansiamos dentro do nosso coração. E aqui ele está falando que a esperança é com a âncora da alma. Âncora. O que vem para você, essa imagem de uma âncora, o que vem para vocês? A primeira coisa que Deus fala para mim sobre âncora, fala sobre firmeza, fala sobre constância, fala sobre porto seguro, porque a âncora é o que mantém o barco içado, de forma que no meio de uma tempestade muito forte, eles içam a âncora para que o barco não possa sair voando do lugar e saia muito longe da rota. Eu não entendo muito de navegação, mas o pouco que eu pesquisei é mais ou menos isso, é o pouco básico que a gente sabe sobre uma âncora. A âncora ela tem essa função de manter o barco no lugar, de manter içado. E quando nós lemos que a âncora da alma, essa esperança é a âncora da nossa alma, quer dizer que é o refúgio, o lugar onde a nossa alma pode se firmar, é o lugar onde a nossa alma pode ficar segura, firme, estável. Palavras que são muito importantes para a gente como cristão hoje em dia. Estabilidade, firmeza, segurança, sabe, capacidade de confiar em Deus. Se você aqui entrou nessa noite com uma alma turbulenta, você deve estar entendendo muito bem o que essa ilustração fala. Todos nós aqui já passamos por tribulações na alma. Todos nós aqui já sentimos angústia na nossa alma de alguma maneira. E a âncora da alma, essa esperança, é aquilo que no meio daquele barulho, no meio daquela bagunça, nos traz a capacidade de voltar ao lugar que nós precisamos estar. Voltar à estabilidade, voltar à sanidade espiritual. Então, isso fala da âncora. A essa esperança, a gente costuma ouvir muito um ditado aqui no Brasil que fala que a esperança é a última que morre, mas esse ditado ele não podia estar mais errado. Porque a palavra de Deus ela vai contra especificamente esse ditado. Porque a esperança, lá em 1 Coríntios 13, ele fala o seguinte, Paulo está dizendo 3 coisas muito importantes. Primeiro, ele difere fé de esperança. Segundo, ele nesse versículo ele fala o seguinte, por último de tudo, 3 coisas permanecem. A fé, o amor e a esperança. São 3 coisas que nunca morrem. O homem pode passar, o homem pode morrer, a humanidade pode mudar, as eras podem se transformar, mas o amor, a fé e a esperança, que são coisas distintas, permanecem para sempre. Então não é que a esperança é a última que morre, a esperança nunca morre. Esperança que é a esperança de verdade, a esperança em Deus que nós vemos, a esperança bíblica, ela nunca morre. Ela nunca se esvai, ela nunca acaba. Só tomar uma aguinha. Seca muito rápido, gente. Difícil. Versículo 19, quando ele está falando da âncora da alma. É muito importante nós sabermos isso, entendemos. Quero ler um texto com vocês, se você puder anotar, Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5. Ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E olha esse versículo que ele fala: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Uma esperança que não te decepciona. Sabe, uma certeza que você pode ter, querido, que esperar em Deus quer dizer não se decepcionar. Em Deus. Você pode se decepcionar com as pessoas. Você pode se decepcionar consigo mesmo. Mas quando você espera em Deus, você não tem como se decepcionar com Deus.
Essa é uma plena certeza que nós podemos ter. Se você alguma vez, em algum momento, se sentiu decepcionado com Deus, reveja os seus conceitos, reveja dentro de si. Porque se existe algo que eu creio, é na palavra de Deus. E se a palavra de Deus me diz que essa esperança não nos decepciona, eu fico com ela. Ela é minha âncora. Ela que me faz esperar. Ela que me faz ser firme. Então é muito importante nós entendermos isso. Salmo 146, versículo 5, o salmista ele fala o seguinte: como é feliz aquele que espera no Senhor. Como é feliz. Felicidade, felicidade genuína. Felicidade diz respeito não somente à alegria, vontade de viver. Felicidade é algo que a gente fala aqui no curso de maturidade. A gente conversou isso no curso de maturidade, os alunos que participaram. Felicidade é muito além de alegria. Felicidade é uma sensação de plenitude, de estar completo. De saber que eu não tenho nada que me falta, a não ser o meu amado. A única coisa que me falta é ser glorificado com Cristo. Isso é felicidade. Você ter plenitude dentro de você. Isso é felicidade, a sensação de estar completo. A esperança nos traz isso, gente. A esperança nos faz sermos completos, nos faz pessoas felizes, mais felizes. Mas eu quero dizer algo muito importante hoje, porque quando nós falamos de esperança, talvez você tenha entrado aqui desesperançoso por algum motivo. Eu quero falar diretamente com você, porque existe algo por trás da esperança que muitas vezes nós não prestamos atenção. Tão importante quanto a âncora que segura a nossa alma firme, é a corda que segura a âncora. E eu quero trazer para vocês uma palavra que Deus trabalhou comigo e falou comigo, o Espírito Santo revelou algumas coisas a respeito disso, da ilustração da corda. Se a corda estiver rompida, fraca, de que adianta ter uma boa âncora, firme, segura, capaz de segurar o barco? Se a corda não vai prender, se a corda não vai sustentar essa âncora. Nós precisamos de algo para sustentar a nossa esperança. E é isso que Deus trabalhou bastante comigo nesse tempo. Sabe o que é essa corda, queridos? Essa corda, Deus falou comigo a palavra convicção, que é algo que tem faltado muito. A gente vê muito no evangelho de hoje faltando isso. Convicção. Falta de convicção. E nós vamos falar a respeito da convicção, as dimensões que essa palavra pode assumir. Convicção é a corda que sustenta essa âncora. E eu me baseei nisso no versículo 11, que foi o versículo que precedeu o versículo da âncora da alma, que ele falou o seguinte: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que vocês tenham a plena certeza da esperança. Em algumas outras traduções, para que vocês estejam convictos da esperança. E se você traduzir esse texto e ir para o original no grego, ele usa exatamente a palavra que é traduzida como convicção, pleofória. E essa palavra quer dizer exatamente o que a NVI traz na nossa tradução. Plena certeza, garantia, comprovação. Sabe o que é convicção? É você ter comprovação de algo, você ter plena garantia, plena certeza. Isso é ter convicção. Quando você tem convicção de algo, é difícil isso ser alterado dentro de você. Eu sei disso, que quando eu tenho convicção de algo, é muito difícil eu mudar minha opinião a respeito de algo que eu sou convicto. Todos nós, uma vez que nós somos convictos de algo, nós temos dificuldade de alterar essa opinião, editar esse parâmetro dentro de nós. Mas aí que está, é muito importante nós entendermos o que essa convicção significa. Plena certeza. E eu quero falar o seguinte: você tem plena certeza da fé que você professa? Queridos,
Vou dar mais uma oportunidade para vocês. Sabe por quê? Não estou falando aqui que isso digita a nossa convicção. Não estou, muito pelo contrário. Eu aqui como pregador falar para vocês repetirem algo comigo não vai dizer a convicção do teu coração. Mas eu quero que você pense dentro do teu coração e olhe. Você tem plena convicção do Deus que você serve? Das características do Deus que você serve? Do Deus imutável? Do Deus invencível? Do Deus todo-poderoso, onipresente? Criador do universo? Que se preocupou, como aquela música fala, com uma poeirinha como a gente. Que do pó fez um ser humano como nós. E deu vida a nós. Você tem plena convicção? Sabe por que isso é importante? Você vai entender o quanto isso é importante para afirmar a tua esperança em Deus. Porque quando nós falamos de convicção, esperança e fé, são coisas que elas vão andar em conjunto para produzir algo que é muito importante dentro de nós, a famosa confiança no Senhor. O famoso deitar nos braços do Senhor e poder confiar, descansar. E mais do que isso, não somente descansar que Ele está cuidando de você, querido. Mas descansar sabendo que onde Ele está te colocando é o lugar onde Ele quer que você esteja. E você ter plena certeza disso. Você ter plena convicção disso. Que você está indo no caminho dEle. Porque agora se eu perguntar, quantos aqui têm certeza que onde vocês estão e o que vocês estão fazendo é o centro da vontade de Deus? Talvez essa pergunta seria um pouco mais difícil de responder, não é? Nós temos plena convicção disso? Então, é algo que só o Espírito Santo pode comunicar. Só o Espírito Santo pode trazer. E eu quero falar sobre 4 dimensões, 4 considerações a respeito da convicção que nós podemos encontrar na palavra de Deus. E a primeira delas, que é a mais clara para a gente, é que a convicção produz em nós constância e fidelidade. Se a esperança é algo que nós vislumbramos para um futuro, é algo que nós permitimos que o nosso coração arda o tempo inteiro. Quando você, não sei se você já teve essa experiência, eu tive essa experiência com a minha esposa, de a gente poder planejar a compra do nosso apartamento, quando a gente estava para casar, e eu planejei essa compra do apartamento muito antes. Quando eu olhava, entrei no site, conversei com a construtora, fiz as negociações, e daí comecei a olhar para as minhas finanças e às vezes dava aquele, ai meu Deus, como que eu vou chegar daqui até lá? Sabe uma coisa, querido? Quando eu vislumbrei aquele apartamento e tive a plena certeza dos sinais que eu pedi para Deus, e Deus foi mostrando os sinais dele se cumprindo na minha vida, e eu percebi, está chegando cada vez mais perto de um sonho se realizar. A esperança leva você a tomar atitudes de fé. A esperança em Deus, quando você espera em algo no Senhor, te leva a tomar posturas de fé, passos de fé. A fé é algo para o agora, enquanto a esperança é algo para o futuro. E a esperança nos motiva. Mas essa esperança que a palavra de Deus está trazendo aqui é uma esperança muito além dessas esperanças que nós temos hoje em dia. É a esperança da glória futura. É a esperança da vinda do nosso Senhor. É a esperança de nós nos encontrarmos com o nosso amado e nós podemos se livrar dessa natureza corrompida. Nos livrar desse ser humano, natureza pecaminosa, e a gente poder ser glorificado com Cristo. Não existe esperança maior, querido. Essa esperança devia ser suficiente para nós como cristãos. E essa esperança nós podíamos nos apegar muito mais se nós tivéssemos convicção. Porque nós precisamos ter convicção disso para trazer constância e fidelidade. Abra em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Um versículo curtinho que sintetiza um pouco disso. Paulo falando para a igreja em Filipos. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo tinha plena certeza no Deus que ele servia. Para que a gente tenha fidelidade e constância, nós precisamos ter convicção do Deus que nós servimos. E para você ter convicção do Deus que você serve, você tem que conhecer esse Deus. Você tem que realmente, genuinamente, conhecer esse Deus.
Conhecer, vivenciar as características dele como Pai, como Senhor, como Salvador, na sua vida. Porque uma vez que nós experimentamos isso, nós temos convicção. Paulo tinha plena convicção do que ele estava falando. Eu estou convencido, eu estou convicto. Em outra tradução, na Almeida Corrigida, fala: eu estou convicto de que aquele que começou a boa obra em vocês vai terminar. Então, é aquela certeza de um Deus constante, imutável, que terminará a boa obra que começou em nós. E Paulo tinha essa plena convicção, dessa segurança que é esperar e confiar no agir do Senhor. É um produto direto da convicção. Convicção no nosso coração de quem Deus é, produz fidelidade. Produz fidelidade. É o produto direto da convicção. Se nós temos convicção do Deus que nós servimos, nós temos um chamado dentro de nós para a fidelidade. E essa fidelidade nos leva a permanecer, nos leva a ser sustentados pela palavra de Deus, ser sustentado pelas promessas do Senhor, e não ser sustentados pelos nossos sentimentos. Porque vão ter momentos sombrios nas nossas vidas. Nós sabemos disso, nós estamos carecas de saber disso, que vamos ter momentos sombrios, que vai ter dias que você não vai ouvir claramente a voz do Senhor. Vai ter dias que nós vamos passar, sim, por tribulações. Mas nós precisamos aprender a característica da fidelidade, que é uma das virtudes do dom do Espírito dentro de nós. Do fruto do Espírito dentro de nós. Fidelidade. E essa fidelidade nós podemos alcançá-la por meio da convicção. Outra coisa que é importante, a convicção, ela impede a apostasia de se instalar dentro do nosso coração. Você sabe o que é apostasia? Apostasia é o abandono da tua fé. Apostasia é o famoso se desviar. Convicção. Crente convicto não se desvia nunca. Porque crente que se desvia é crente que não tem convicção. Quando nós temos convicção no Deus que nós servimos, nós não nos desviamos. Nós podemos esmorecer, nós podemos desanimar, mas você não desiste. Porque fidelidade é para quem tem convicção do Deus que nós servimos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 ao 13, diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele, porém, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É a característica de Deus, querido. A fidelidade do Senhor não pode ser compreendida no olho do furacão. No olho do furacão nós não vamos compreender a fidelidade do Senhor. Nós compreendemos pela palavra, pela certeza, pelas garantias da palavra. E a palavra nos garante que Deus é fiel, porque não pode negar a si mesmo. A palavra dele diz que ele é fiel. A palavra dele diz que ele é constante. Então vai mudar as eras, vai mudar as pessoas, o seu coração pode estar uma vez superaquecido, cheio da presença de Deus, e outra vez totalmente frio, quase se desviando, quase se perdendo. Deus permanece o mesmo. Ele continua fiel. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo o mesmo Deus. É uma característica dele. Agora, a convicção no Deus que nós servimos nos permite, sempre que chegar esses momentos da nossa vida, nós podemos ter a certeza dessa característica de Deus e se apoiar nela para produzir dentro de nós, por meio dele, fidelidade. Nós não podemos ser fiéis por nós mesmos. Não é uma característica do coração do ser humano. É um fruto do Espírito. Se é um fruto do Espírito, não pode ser produzido por homens. É produzido pelo Senhor. Fidelidade vem de Deus. E aqui é muito importante. É aquilo que Jesus estava tentando ilustrar quando ele disse aquela parábola do homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Você pode ler lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 24 ao 25, e ele diz assim: aquele que firma a sua casa sobre a rocha vai bater o vento, vai dar com a tempestade, as ondas vão vir sobre aquela casa, mas ela permanecerá firme.
Porque está firmada sobre a rocha. Está firmada sobre a rocha. Isso, querido, é quem consegue ter fidelidade por meio da convicção. A convicção produz dentro de nós fidelidade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Vocês vão ver que tem bastantes versículos da Bíblia. Alguns eu vou ler junto com vocês, outros anotem, é muito importante. Quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Então Paulo estava fazendo uma exortação para Timóteo. Timóteo, permaneça, porque muito melhor do que começar a corrida é terminar a corrida. Eu estava vendo uma palavra dessa muito legal do Teófilo, que ele falou a respeito disso, sobre terminar bem. Porque muitos crentes querem começar bem e permanecer bem, e não se preocupam com terminar bem. E para terminar bem, você tem que ter o olho da esperança. Você tem que olhar com um alvo lá na frente. Porque senão você está correndo para quê? Você está andando na estrada sem olhar para frente? Entende? É complicado. Se a gente está correndo uma maratona, mas nós não sabemos aonde nós queremos chegar, nós não sabemos que essa corrida só vai terminar com a glorificação quando Jesus vier. Se nós não colocarmos nossos olhos nisso, é muito fácil nós desconectarmos da mentalidade eterna e voltar para a mentalidade simples. A nossa simples mentalidade terrena, mundana. Se preocupar com as contas para pagar, se preocupar com que carro vai usar, se preocupar com que roupa vai vestir, se preocupar se você vai ser aceito ou não no meio de uma rodinha. Sabe? Mentalidade carnal. Deus tem planos tão maiores, pensamentos tão maiores que esses para a gente. Se a gente soubesse, é que Deus não... Eu entendo que Deus às vezes não... Aquilo que a Fernanda conversou com a gente uma vez, eu achei muito legal isso. Se Deus revelasse todos os pensamentos dele para nós, acho que nossa cabeça explodia. É muito mais alto. Nós não temos capacidade de processar aquilo que Deus já tem preparado para nós. Só que nós, às vezes, optamos naquela vida por nós mesmos, uma vida sem convicção, uma vida suscetível, apostatada à fé, ao desânimo, uma vida que falta fidelidade. E é muito importante saber, porque a fidelidade ela só pode ser produzida por meio da convicção, queridos. Somente na convicção do Deus que você serve. O Deus que nós servimos é a que traz fidelidade para o nosso coração. E convicção produz em nós constância além da fidelidade. Porque fidelidade e constância andam juntos. Não tem como a gente dizer que é fiel sem ser constante. Crente fiel não é inconstante. Crente fiel não é montanha-russa. Porque ele não é guiado pelos sentimentos e muito menos pelas provações da vida. Pelas tentações ou pelas falhas ou pelas culpas que assolam ele. Mas ele é guiado simplesmente pela palavra de Deus que garantiu uma promessa. E essa promessa gera uma esperança. E essa esperança produz dentro dele uma convicção para permanecer até o fim. E essa convicção vai produzir fidelidade. Amém? Eu quero entrar no segundo ponto, que é o ponto que Deus mais falou comigo. E para isso eu quero que vocês abram em Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 16. Então, primeiro ponto, nós vimos que a constância e a fidelidade de nós é produzida por meio da convicção no Deus que nós servimos. Mas agora eu quero falar de um outro lado da convicção. Porque existem dois lados que nós precisamos crescer em convicção. É o lado da convicção do Deus que nós servimos, da certeza do Deus que nós servimos. E agora é importante a gente saber a resposta para essa pergunta. Nós temos convicção de quem nós somos em Deus? Porque aqui entra o segundo ponto que eu quero falar. Convicção é uma questão de identidade. Romanos 8, 15, 16 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
Queridos, esse versículo tem que basear muita coisa na nossa vida. A certeza de que nós não recebemos um espírito que nos escravize. Mas esse espírito dentro de nós clama, Abba, Pai. Abba, Pai. O Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então essa é uma certeza que nós temos que ter, que nós somos filhos do Senhor. Mas isso vai um pouco além. Nós queremos falar a respeito disso. Convicção é uma questão pura de identidade. Sabe, acho que a melhor maneira do inimigo minar a nossa convicção é minando a nossa identidade, trazendo crises de identidade. A melhor maneira do inimigo é operar na nossa vida para causar incredulidade, causar desistência, causar falta de fidelidade, falta de constância, é por meio disso, crises de identidade. Porque muitas vezes nós vamos ver uma história que comprova isso, que existem esses dois perfis. E nós vamos ver a história de Elias. Elias é um homem que teve muita plena certeza do Deus que ele servia. Tanto que ele disse lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, você pode anotar, ele falou o seguinte: tão certo como vive o Senhor, não vai chover por 3 anos em Israel, até que eu diga uma palavra. Seca de 3 anos, por causa da palavra de um homem que falou, tão certo como vive o Senhor. Ele tinha plena certeza do Deus que ele servia. Muita plena certeza do Deus que ele servia. E por isso ele era constante, ele era fiel. Porém, eu quero mostrar uma faceta diferente. Se você vê o que acontece depois do capítulo 18, no capítulo 18, Elias entra numa batalha contra os profetas de Baal e Astarote. E naquela batalha ele chama, desafia todo mundo e faz aqueles holocaustos. E naquele momento, o nome de Deus é glorificado e Baal é muito envergonhado, porque tanto que Elias até ridicularizava os profetas de Baal, se cortem, porque o Deus de vocês não está ouvindo. O Deus de vocês deve ser surdo, deve estar dormindo. E eles começavam a se cortar, clamavam mais alto e nada acontecia. E de repente ele só orou para Deus do céu, o Deus do céu mandou fogo do céu. O povo ficou atônito e só clamou, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Naquele momento, foi ordenado a morte de todos os profetas de Baal. E o povo ficou cheio de temor do Senhor. Só que depois daquilo, ele recebeu uma intimação da rainha Jezabel, uma mulher bem perversa, bem maléfica mesmo na palavra de Deus. E ela falou, olha, assim o que você fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com a sua vida. E eu juro pelo meu Deus que eu vou fazer o mesmo que você fez com a vida deles. Sabe o que aconteceu com Elias? Elias foi se esconder numa caverna. O mesmo Elias que creu no Senhor, que falou tão certo como vive o Senhor, em nenhum momento na palavra, antes disso você vê algum pestanejar de Elias, algum vacilo, algum momento dele simplesmente vacilar na fé. E nesse momento, ele não vacilou na fé. Ele cumpriu a palavra de Deus, ele obedeceu, ele fez o nome de Deus ser glorificado. Mas depois que aconteceu isso, sabe o que ele fez? Ele foi para a caverna e foi, Deus, me mata, porque eu não tenho mais motivo para viver. Cumpri o que eu tinha que fazer, me mata, termina com a minha vida agora. Deu uma depressão em Elias, terrível. E essa depressão nada mais é do que uma crise profunda de identidade. Sabe por quê? Isso você pode ver mais à frente, nessa crise de Elias, está no capítulo 19, do versículo 4 ao versículo 14. Você que quer anotar para ver essa história melhor na tua casa. E essa história de Elias, em que ele entrou nessa crise, primeiro o Senhor fala, Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Ah, eu estou aqui, Senhor, me mata porque eu já não mereço mais viver. Deus fala o seguinte, espera aí. De repente começa um vento, um terremoto, um monte de manifestações sobrenaturais, assim, Elias fica assustado no meio daquelas manifestações, ele é o Senhor, e o Senhor está vindo, e ele vai vir falar comigo pessoalmente, ai. E foi tremendo as coisas, e tendo aquelas manifestações, até que de repente veio uma brisa suave, uma calmaria. E nesse momento do silêncio, da brisa suave, Deus falou, Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna?
Senhor, eu sou o último que sobrou dos adoradores do Senhor. Eu sou sozinho. Eu estou solitário nessa terra servindo ao Senhor. Eu sou o único que serve ao Senhor e que busca, tem temor pelo Senhor. E daí Deus esclareceu algo para Elias. Elias, quem disse que você está sozinho? Quem falou para você que por acaso você é o único? Eu guardei 7.000 vidas aqui em Israel que nunca se prostraram perante Baal, que nunca se ajoelharam perante ídolos, e que servem ao meu nome, que oram como você, não são famosos como você, mas oram como você, estão lá. Sabe o que Deus estava falando para Elias? Na crise de identidade de Elias, o que veio a depressão dele? Eu sou sozinho. Eu sou solitário, essa é a minha identidade. Minha identidade é, eu sou um lobo solitário, eu estou aqui para servir a Deus sozinho. E essa era a identidade que Elias tinha de si mesmo. Mas não era a identidade que o Senhor falou para ele. Deus teve que ter um encontro pessoal com Elias para falar, Elias, quem falou para você que você é o solitário, que você é sozinho, que você é o único? Quem mandou você entrar nessa caverna? Homens de Deus aqui, mulheres de Deus, a caverna não é lugar de homem de Deus. A depressão não é uma fuga. Não é uma rota de fuga para sair da vontade de Deus. Porque quando você faz isso, você não está somente fazendo uma rota de fuga. Você está sabotando muitos propósitos de Deus na tua vida. E mais importante, você não vai ser feliz, porque você não vai se encontrar. Não vai saber quem você realmente é. Sabe por que eu digo isso? Porque não existe identidade longe da presença de Deus. Qualquer identidade que você acha que tem, longe da presença de Deus, ela é falsa. Ela é falsa porque a nossa realidade só pode ser descoberta pelo nosso Criador. Por aquele que nos criou. É Ele que sabe o projeto específico da tua vida. Aquilo que você foi criado para ser, desenhado para ser, sonhado, foi gerado no coração de Deus. Você foi gerado no coração de Deus. Somente Ele tem como dizer quem você realmente é. Então nossa identidade só pode ser encontrada no Senhor. Então Elias, ele aceitou no meio da afronta, por vários motivos. Ele se sentia sozinho. Ele foi afrontado. Ele desafiou, peitou todo mundo. Peitou todo mundo, porque ele sabia o Deus que ele servia. Foi obediente até o fim. Mas até mesmo os obedientes e os fiéis entram em crise de identidade. Isso é muito importante nós sabermos. Porque mesmo que você tenha sido fiel a Deus até hoje, servido na igreja até hoje, crendo no Deus que você serve, mas às vezes você nunca creu em você mesmo. E aqui eu digo, não em você mesmo nas suas capacidades, eu digo em quem Deus criou você para ser. Porque longe disso, não há convicção. Aí, com certeza, a tua convicção é minada. Nossa convicção é minada e o inimigo trabalha todas as acusações do inimigo. A culpa pelo pecado, a acusação, as tribulações. Tudo isso nos leva a esse lugar que é para perder a nossa identidade em Deus. E quando nós perdemos essa identidade, nós podemos até ter convicção do Deus que nós servimos, mas nós não temos convicção de quem nós somos em Deus. E o que acontece? A nossa esperança fraqueja. A nossa esperança esmorece. A nossa alegria esmorece. Pastor Eric Johnson falou o seguinte: no momento em que deixamos o valor que Deus nos dá ser o ponto de referência, acontece uma mudança. As circunstâncias não podem mais nos moldar. Antes nós é quem moldamos as circunstâncias. Quando operamos por meio da nossa verdadeira identidade, nós descobrimos que a pressão não controla mais aquilo que fazemos. Você não precisa ser controlado pelas circunstâncias, muito menos pela pressão. Você não precisa ser controlado por aquilo que a sua mente diz que você é. Porque quem você é está escondido na presença de Deus. Somente o Espírito Santo pode revelar quem você realmente é. E esse é um ponto que nós vamos conversar mais à frente.
Abra comigo em Hebreus capítulo 10, versículos 22 e 23. Diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Sabe o que essa palavra diz? Essa palavra diz o seguinte: não importa o tamanho do lamaçal do pecado que você, cristão fiel, se enfiou. O trabalho do inimigo, o nome do nosso inimigo, Satanás, é acusador. Ele está ali para acusar. E a acusação só serve para o seguinte: reafirmar a nossa natureza pecaminosa e nos distorcer a identidade que Deus nos deu. O inimigo só quer distorcer a identidade. O trabalho quem faz somos nós, não é o diabo. Ele lança setas e o resto do trabalho é todo nós que fazemos. De distorcer quem realmente somos, de distorcer a palavra de Deus. Porque quando nós lemos essa palavra, ele fala o seguinte: aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, aspergindo o nosso coração para nos purificar. Esse aspergir significa ser lavado pelo sangue de Cristo. O sacerdote é que aspergia o sacrifício, mostrando: aqui há perdão. Quando ele fazia isso no Antigo Testamento, ele estava preparando a imagem de Cristo. Que o sangue de Cristo é que nos lava, que nos purifica de todo pecado, que nos tira toda acusação. E é por meio desse sangue que nós temos pleno acesso para entrar com firmeza, com convicção diante de Deus, sabendo que ali nós temos nossa identidade firmada. Então não importa quão longe você foi, querido. Não importa se aqui você é um crente desviado que está visitando aqui essa noite. Mas sabe o seguinte? Deus tem um caminho de volta para você. E mais do que isso, Deus tem um plano firmado para a tua vida. E uma identidade que você precisa descobrir. E quem vai falar essa identidade não é um pregador para você. Você não vai descobrir em pregações. Você vai descobrir na palavra de Deus e no relacionamento com o Espírito Santo. É ali que você vai saber quem você realmente é, aquilo que Deus te criou para ser. A convicção nos traz de volta ao nosso caminho e nos ensina a firmeza de uma genuína fé. Nossa convicção vem da prova da imutabilidade e infalibilidade das palavras de Deus e das promessas de Deus para as nossas vidas. Quem nós somos está aqui, querido. Somos mais que vencedores. Somos filhos de Deus. Somos lavados pelo sangue de Cristo. Só somos sacerdócio real, geração santa. Gente, eu só dei, 5 das 100 e poucas promessas que nós temos de quem nós somos para afirmar nossa identidade em Deus. A palavra de Deus é clara sobre quem nós somos. Mas Deus tem um plano específico, uma identidade, um propósito específico para cada um de nós, que está dentro dele. Nós precisamos descobrir isso no relacionamento com o Senhor. Terceiro ponto que eu quero falar: a convicção nos capacita para ser o que fomos criados para ser. Tem tudo a ver com identidade. A capacitação para ser aquilo que nós fomos criados para ser está no Senhor. Eu quero esclarecer isso. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 ao 5. Diz o seguinte: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Toda a capacitação para fazer aquilo que nós fomos criados para ser, Deus tem um chamado específico para cada vida aqui. Às vezes, você está descobrindo ainda esse chamado. Você está descobrindo a sua identidade em Deus e descobrindo aquilo que você foi criado para fazer. Mas saiba de uma coisa: toda capacitação para fazer qualquer coisa nos planos de Deus, para cumprir os planos de Deus para a sua vida, para fazer aquilo que você foi criado para ser, está em Deus. Não vem de você, não vem dos dons, não vem da estratégia humana, vem do Senhor. Toda capacitação vem do Senhor. O pastor Paulo Manzoni, da Igreja Batista Central, ele fala o seguinte: ele define a convicção como um sentimento de certeza de estar fazendo certo no lugar certo. Estar fazendo certo no lugar certo.
Ele só não falou tempo certo, porque o tempo é um controle que não pertence ao homem. O tempo pertence a Deus. O tempo e as estações, quem determina é o Senhor. Mas a sensação de você estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, você pode ter, se você souber a sua identidade em Deus. Se você sabe quem você é em Deus, você vai estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, no tempo que o Senhor designou. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 3 ao 5. Estou acelerando os textos, tá, pessoal, por causa do tempo. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas chegou em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Sabe o que Paulo estava falando? Ele estava falando de 3 níveis de confirmação do ministério deles. Você líder de célula, você que tem algum ministério na casa de Deus, você que exerce alguma influência lá fora para o reino do Senhor, entendam uma coisa sobre isso. O Evangelho, ele não chega somente em palavra. Ali, olha o que Paulo falou. Nosso Evangelho não chegou somente em palavra, boca. Ele não chegou somente em poder, manifestação do Espírito Santo. Sabe o que é manifestação do Espírito Santo? Aquele negócio de você ver o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Curas, pessoas sendo curadas das suas doenças. Manifestação de transformação e arrependimento. Não existe maior manifestação do Espírito Santo do que arrependimento. É a maior manifestação do Espírito Santo que pode existir. Você orar para uma pessoa e ter aquele senso de arrependimento, aquele senso de não sou nada, Senhor, como que eu cheguei até aqui? Isso é a maior manifestação do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Mas ele falou algo além. Esse evangelho chegou em plena convicção. E é por isso que vocês sabem como procedemos entre vocês. É isso que Paulo estava falando. Antes disso, ele estava agradecendo e enaltecendo ali a igreja de Tessalônica. Por causa de como o evangelho chegou. Porque ele tinha plena certeza daquilo que ele está fazendo. Queridos, quando você vai fazer a obra de Deus, quando você vai falar do amor de Deus, ou como você vai... não importa onde Deus te usa, dentro da igreja, fora da igreja, qualquer lugar onde Ele te use para o reino dEle, você tem que ter plena convicção do que você está fazendo. Porque quando tem plena convicção, você está indo além somente da palavra e das manifestações. Porque o que acontece? As manifestações do poder e as manifestações do Espírito Santo, elas servem como testemunho, como uma garantia para você ter convicção. Agora, quando o evangelho chega em plena convicção, você tem certeza daquilo que você está fazendo, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que você vai falar exatamente aquilo que Jó falava. Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Isso é plena convicção. Plena convicção é uma história que nós vemos lá em Daniel, capítulo 3, versículos 14 ao 18. Eu quero parafrasear essa história por causa do tempo. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que antes eram chamados de Misael, Ananias e Azarias, eles tiveram seus nomes trocados. Eles tiveram seus nomes trocados. Então, desde o início, a identidade deles estava sendo testada. Porque eles saíram de Israel, a Babilônia chegou, saqueou Israel, houve a queda de Jerusalém e levou esses garotos para lá, ainda adolescentes, para a Babilônia, para crescerem e serem criados numa nação que eles não conhecem, com uma cultura estranha, para servir deuses que eles não serviam, não conhecem, uma língua nova, e além disso tiveram os nomes trocados. Vocês conseguem entender isso? Nomes trocados. Então eles já não eram chamados com os nomes de nascimento deles. Teve uma situação específica, que é essa situação que você vê lá em Daniel capítulo 3, em que o rei Nabucodonosor levanta uma estátua gigantesca e fala: vocês vão adorar essa estátua em meu nome. Nessa estátua vai ter músicos, vai ter saltérios, cítaras, vai ter todos os instrumentos que existiam naquela época. E depois que soar a trombeta, todos vão ter que se prostrar e adorar isso aí. Quem não adorar e não se prostrar vai ser jogado numa fornalha ardente. O que aconteceu? Obviamente, eles não negaram a fé deles.
Eles falam, nem pensar. Nós não vamos adorar essa estátua. Nós servimos a um único Deus, o Senhor. É o único Deus que nós servimos. Não há outro além dele. Nós não vamos se prostrar diante de ídolo nenhum. Não vamos ferir a nossa fidelidade com o nosso Deus. E daí Nabucodonosor falou, quê? Como assim? Vocês realmente... Como assim? Vocês estão falando que depois da trombeta, eu estou dando uma chance para vocês. Vocês têm certeza que vocês ainda não vão se prostrar? A resposta deles você pode encontrar ali no versículo 16. Olha, ó rei, nós cremos que nosso Deus tem poder para nos resgatar das suas mãos. Nós cremos que o Senhor tem poder para nos resgatar dessa fornalha ardente que você tem preparado para nós. Mas ainda que Ele não nos resgate, nós não vamos se prostrar diante de você, nem dos seus ídolos. Nós não vamos negar o nosso Senhor. Isso causou uma ira tremenda no Nabucodonosor, e se você sabe o restante da história, ele acendeu muitas vezes mais a fogueira, até mesmo soldados que foram aumentar o fogo da fogueira, morreram com o fogo, com o tamanho e o calor do fogo, 7 vezes mais. E quando eles foram arremessados lá naquela fogueira, os soldados, o rei, todo mundo ficou perturbado. Meu Deus, não eram 3 pessoas que a gente jogou lá? Quem é aquele quarto que está andando que parece com o filho do homem? Quando eles foram retirados da fogueira, as cordas que prendiam eles não estavam mais lá. Nenhum fio de cabelo deles tinha nem sequer cheiro de fumaça. É o poder de Deus. Mas eles tinham tanta convicção, que eles não estavam nem aí se Deus ia salvar eles. Isso é convicção de identidade. Isso é ter convicção de quem você é em Deus. Esses tiveram convicção genuína de quem eles eram no Senhor. Mesmo que as identidades deles humanas tiveram sido trocadas, eles não deixaram que aquilo ditasse a identidade deles. Que as pessoas trocassem o nome dele, que os rótulos que as pessoas causam dentro de nós ditassem nossa identidade. Se você uma vez foi rotulado de alguma coisa, saiba que esse rótulo não define a sua identidade. Os rótulos que você mesmo cria de você mesmo não definem a sua identidade. Eu sou mentiroso, eu tenho dificuldade nisso. Sabe, o teu pecado não define quem você é. Você é definido pelo Senhor, pela sua palavra. Tome uma postura, sabendo quem você é em Deus. Busque se livrar do pecado, se aproxima de Deus com firmeza, com convicção, com confiança. Esses são exemplos de pessoas que tiveram plena convicção de quem eles eram, que eles estavam no lugar certo para fazer o certo. Saíram dali daquela fogueira, sabe como? Como governantes. Governantes da nação. E Nabucodonosor ainda disse um decreto. Todo mundo vai adorar o Deus que eles adoram. Porque esse Deus é o Deus de verdade. Sabe o que é isso, gente? É estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Tendo a identidade firmada no Senhor. Tendo plena convicção do Deus que nós servimos e de quem nós somos em Deus. Por último, eu quero encerrar falando o último ponto, que a convicção nada mais é do resultado da realidade do Espírito Santo em nós. Se o Espírito Santo não é real nas nossas vidas, como que nós descobrimos a nossa identidade? A realidade do Espírito Santo em nós. A intimidade do Espírito Santo que nos leva a essa realidade. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Diz assim: ora, é Deus que faz com que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Eu vou ler de novo essa frase. Ora, é Deus que faz com que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia daquilo que está por vir. O Espírito Santo é o selo, é a garantia da nossa esperança. O Espírito Santo é a garantia da promessa. Não foi o que Jesus falou? É o Espírito Santo da promessa. É o Consolador. O relacionamento com o Espírito Santo, queridos,
Você que pode ser crente de muito tempo atrás, cristão antigo que conhece muito bem a bênção apostólica, de 2 Coríntios 13, que fala que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. 3 coisas que Paulo falou. 3 coisas que Paulo falou. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo. Coisas fundamentais. Fundamentos para a igreja. Comunhão com o Espírito Santo, querido, é fundamental. Relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com Deus, é fazer a palavra deixar de ser letra que mata e espírito que vivifica. É fazer com que essa palavra de Deus, ela não seja uma devocional lida, um conhecimento adquirido, mas que seja uma verdade vivida. E é o Espírito Santo que faz isso, não somos nós. É o Espírito Santo. Sabe o que isso exige? Postura de coração, postura de desejar o Espírito Santo, postura de reconhecer Cristo como centro de todas as coisas. Porque quando você faz isso, o Espírito Santo vem. É imediato. Quando nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem. E aqui, relacionamento com o Espírito Santo é muito mais do que experiências emocionais, querido. É muito mais do que isso. O Espírito Santo tem uma vida para falar contigo. Tem uma vida para você. E é ali que a tua identidade vai ser descoberta. Quanto mais tempo você gasta com o Espírito Santo, em relacionamento com Ele, não somente na leitura da palavra, mas derramando aos pés dEle, chamando a presença dEle para dentro do seu coração e falando, dirige os meus passos, Senhor. Porque daí você deixa o Espírito Santo ser o Senhor da sua vida. E quando você fala, dirige os meus passos, Ele começa a falar o tempo inteiro com você. Por meio da convicção, por meio da sua consciência, por meio da palavra de Deus, por meio de outras pessoas, o Espírito Santo fala conosco. E é ali que essa identidade que nós tanto precisamos para afirmar nossa convicção vai ser encontrada. E eu quero encerrar com esse texto, lendo esse texto de novo de Romanos 8, 15 e 16. Nós lemos primeiro o capítulo 15, que falava, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para temer, mas receberam um espírito que adota como filhos, que clama Abba Pai. Mas olha que importante que é o versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você quer renovar a sua convicção da tua identidade? Renova o seu relacionamento com o Espírito Santo. Renova o seu relacionamento com o Espírito Santo. Retoma aquilo que foi perdido. Retoma o tempo perdido na palavra de Deus. Retoma o tempo que foi perdido em oração. Aproveita que a tua igreja está disponibilizando ferramentas aqui, como a sala de oração, para você poder voltar a ter forças para orar novamente. Renova o relacionamento com o Espírito Santo. Porque é ali, nesse relacionamento com o Espírito Santo, você vai saber quem você realmente é. Vai saber para que você foi criado para ser. Saber se você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. E essa convicção vai segurar a sua esperança. Queria chamar o ministério de louvor.